Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso estudo. Estamos aqui outra vez mais com muita alegria, com muita gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso modelo e guia, e aos Espíritos que trabalham movendo forças para que possamos aqui ter mais aprendizados com o Espírito Emmanuel na obra Palavras de Vida Eterna. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você que está nos assistindo. Caso não saiba, nós temos aqui no canal do Centro Espírita Lar dos Humildes uma playlist com todos os capítulos anteriores já estudados dessa obra que se chama Palavras de Vida Eterna. Então sinta-se convidado, convidada a deleitar-se junto de nós com as palavras, com os ensinamentos de Emmanuel sobre Jesus, que são perfeitamente aplicáveis e necessários para a nossa vida. Hoje nós temos o capítulo 135, que foi intitulado Diante do Mestre. E Emmanuel, como em todos os capítulos, nos traz um versículo, e o de hoje está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, em que Jesus diz assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então, a partir desse versículo, nós já podemos presumir sobre o que Emmanuel vai tratar. Sem perda de tempo, iremos, portanto, aos comentários de Emmanuel. Ele nos diz assim: aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho que se mostram carecedoras. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunais em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem. Consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa, mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, essa palavra que foi tão bem colocada por Jesus e explicada por Emmanuel, nos pede uma compreensão. Em nossa vivência, em nossas experiências interpessoais, o que significa essa palavra? Amigo, amizade. Nós podemos imaginar uma chuva de palavras quando
pensamos. Uma delas, fraternidade, convívio, parceria, união, compreensão, apoio e orientação. Orientação justa é essa que visa apresentar uma conduta correta diante de situações desfavoráveis para as experiências, para a vida daquela pessoa que nos convida, que nos confia a amizade. Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Estabelece, portanto, uma condição para que exista esse elo de amizade. Essa condição que Jesus diz que é necessária seguirmos e termos para sermos seus amigos está descrita no mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo, mas no versículo 12, em que ele diz que o mandamento dele é que amemo-nos uns aos outros como ele nos ama. É que estejamos juntos uns dos outros como ele está junto de cada um de nós. E como é que Jesus nos ama? Como é que Jesus amou aqueles que conviveram com ele? Como é que ele esteve diante de cada experiência convergente ou divergente com aqueles que estavam junto dele? Em nenhum momento nós vamos encontrar Jesus criticando, apontando o dedo, julgando ou condenando. Ainda que essa pessoa fosse flagrada em uma situação desfavorável no campo moral, e nós relembramos Jesus, quando esteve reencarnado, já era um espírito puro, já era um espírito perfeito. Ele podia, se quisesse, apontar o dedo mesmo e criticar, porque tinha respaldo para isso. Mas, por ser um espírito puro e perfeito, já estava em unidade com o Pai. Era também a manifestação do Pai com o amor, a caridade e a justiça. É com isso que nós vamos entender ainda mais o chamado de Jesus para que estejamos dentro do seu convívio de amizade, de fraternidade. Porque aprendemos com ele a não julgar, aprendemos com ele a não criticar, a não enaltecer os defeitos, os deméritos, as dificuldades que as outras pessoas têm. Mas nós também aprendemos ainda mais que nós também não somos seres que só temos qualidades. Nós também temos que ainda não é virtude. Os defeitos da conduta, os problemas do caminho, o que ainda não é qualidade. Por isso essa orientação de Jesus é tão importante para todos nós, porque acolhendo-nos uns aos outros, podemos instruir-nos juntos e juntas, de modo que as nossas forças se unam, se somem, para que possam se multiplicar, mas não que se dividam, não que se subtraiam. Estamos falando em termos matemáticos, porque juntos, como diz o ditado popular, juntos nós somos mais fortes, mas distantes uns dos outros nós nos enfraquecemos. Nós criamos laços de desunião e nos distanciamos ainda mais desse chamamento de Jesus para a nossa vida. Emmanuel inicia o texto dizendo, colocando exemplos referentes às demonstrações exteriores do que nós acreditamos ser práticas que vão nos conduzir à amizade com Jesus. Essas demonstrações, essas exteriorizações, em verdade, são importantes. Muitas vezes são importantes porque são necessárias para muitos dos nossos irmãos que necessitam naquele
determinado momento. Mas, para nós, como é que vamos conseguir manter essas práticas exteriores se nós não nos compenetrarmos intimamente, fazendo uma redundância precisa do que Jesus tem a nos oferecer? Quando Ele diz para amarmos uns aos outros como Ele nos ama, não estabelece nenhum porém. Ele quer dizer, em verdade, que cada um de nós tem as próprias convergências e as divergências, mas em tudo isso devemos buscar esse elo de conexão, essa ponte que vai nos interligar uns aos outros, que é o amor. Era assim que Jesus estava envolvido em uma sociedade de cultura diversa, de pensamentos diversos, muitos obscuros mesmo, e ele sabia de muitos, mas em nenhum momento ele criticou. Ele manteve e mantém esse preceito fundamental do amor e nos chama para que possamos ter também, porque aí as diferenças, as divergências, de quaisquer ordens que sejam, não vão ser motivos para que nós nos afastemos uns dos outros, para que nós cultivemos sentimentos de rancor, de baixas vibrações, mas sim para que nos unamos pelo propósito maior da redenção coletiva, para que amemos uns aos outros. E amar não significa estar perto daquele que nos oferece risco, mas não ser um risco para esse, e sim uma boa influência, podemos dizer assim. Não somente pelas exteriorizações, pelas ações, pelas palavras, mas intimamente, pela mão que não revida, pela palavra que não fere, pelo sentimento que não cultiva, pelo coração que não cultiva sentimento de remorso, de mágoa e de rancor. É bem verdade que muitos de nós, ainda estamos distantes dessa compreensão mais ampla do amor do Cristo, mas não estamos excluídos. Não é impossível alcançar, vivenciar, se reformar com o que Jesus nos apresenta, tanto que Ele mesmo nos chama para vivenciar, para amarmos uns aos outros como Ele nos ama, porque Ele sabe que nós somos capazes disso e vai nos dizer que poderemos fazer tantas coisas quanto Ele fez e até mais do que as que Ele fez. Depende da nossa disposição em ouvir, em acatar, em seguir o que Ele tem para todos nós. É, sobretudo, um ato de renovação, de transformação, que vai nos conduzir à vivência da felicidade, do amor, nos fazendo compreender que cada pessoa está no seu momento de evolução, que cada um e cada uma, naquela situação que para nós é muito repreensível, mas para que aquela pessoa está sendo um momento pedagógico. E Jesus, tal qual os momentos em que vivenciou, poderia ali enaltecer o erro. Poderia dizer sim que aquela pessoa havia errado, mesmo sabendo que era correto, mas a terapêutica, o antídoto para o erro é a pedagogia do amor, da compreensão, da mão que se mostra, que é oferecida para soerguer aquele que está caído. Quantos de nós já não fomos também levantados quando pisamos em falso? Quantos de nós, lá naquele momento de aflição, de tristeza, não recebemos uma luz de esperança através de irmãos nossos que tiveram olhos de ver, ouvidos de ouvir, e nos ofereceram em um ato de caridade aquela mão que nos trouxe a esperança,
aquela mão que nos trouxe o amor, o afago para o coração, às vezes tão entristecido, e nós com isso tivemos o combustível, o impulso preciso para levantarmos e seguirmos adiante. Essa pessoa que fez isso conosco nos amou como Jesus nos ama, porque viu em nós um irmão, filho do mesmo Pai, e nos amou sem quaisquer outros critérios. Portanto, irmãos e irmãs, estejamos juntos e juntas por esse propósito que nos redime, que nos eleva, que nos faz ser mais felizes, porque é muito fácil amar. A dificuldade que nós encontramos é em relação a nós mesmos. Os Espíritos vão dizer. É uma tríade que precisa de nós uma luta, uma autoeducação constante. Orgulho, egoísmo e vaidade. E o amor é o antídoto para isso. Não pensemos que é necessário, que seja necessário atingirmos o grau da relativa perfeição para podermos amar. Podemos fazer isso hoje mesmo, com tudo que nós somos e do jeito que nós estamos, né? Nós podemos trabalhar com tudo isso, a fim de que o amor nasça e renasça dentro de cada um de nós e possa se manifestar posteriormente pelas nossas vibrações, pelas nossas palavras, nossos pensamentos, as nossas intenções e os nossos atos. Jesus nos chama para sermos seus amigos, e para isso é necessário amarmos uns aos outros como Ele nos ama. Comecemos hoje, porque Ele está de braços abertos para nos acolher. Muita paz, muito obrigado a cada um e a cada uma que nos assistiu, e até o nosso próximo estudo.